Voltaremos à nossa segunda parte, visto que já estudamos sobre o assunto da lição, o nosso texto áureo, e a introdução, onde nós aprendemos a respeito por que estudar a ética. E agora partimos para o primeiro subtítulo, que fala-se sobre o conceito de ética cristã. E nós temos aqui, quando ele diz, a palavra ética possui a origem do vocábulo grego ethos, que significa costume ou hábito. Então, na definição geral, por que estudar ética? Então, essa pergunta, ela soa constantemente aos nossos ouvidos. E vem aqui respostas que nos auxiliam, respostas bíblicas, porque nós devemos estudar sobre ética. Nós vimos aqui que em João capítulo 14, versículo 21, diz: porque somos servos de Jesus e temos seus mandamentos para guardar. Então, aquele que tem os seus mandamentos para guardar, esse é o que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Então, essa é a razão pela qual devemos estudar sobre ética, e principalmente a ética cristã, que nos norteia na nossa vida diária, a nossa conduta diante dos homens e diante de Deus. Por isso, em segundo lugar, o amor deve ser a marca da igreja, distinguindo-a do mundo. É outra resposta porque devemos estudar. E Jesus falou no capítulo 13, versículo 34 de João, nos dando um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Parecia que era algo diferente. E ele vai bem profundo, que ele fala sobre padrões éticos. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Essas foram as palavras de Jesus. Então, se temos de praticar boas obras, temos que saber quais são as boas obras e quais as obras que são más. Senão a gente fica perdido. Então, portanto, precisamos estudar sobre ética, para você diferir, distinguir as coisas boas e ruins. Então, um dos propósitos das Escrituras, ou da Escritura Sagrada, é incentivar o comportamento ético, definindo as coisas boas e ruins desse mundo. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim bem claro: toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é toda Escritura divinamente inspirada. Ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Quer dizer, padrões éticos, ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vejamos que os padrões éticos estão bitolados dentro da palavra de Deus, com o propósito, aí ele vai no versículo seguinte, versículo 17, para que o homem de Deus, ou seja, não é qualquer homem, é para aquele homem que se submete à vontade de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso, se toda a Escritura é divinamente inspirada e ela tem proveito para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça,
para que você possa ser perfeito aos olhos de Deus. E essa perfeição possa te levar a uma instrução para você praticar boas obras. Por isso, está dentro do contexto ético. Então, nos meus momentos de palestras, nas igrejas, em algumas faculdades, em escolas, surge a pergunta: no campo ético, quem garante que a ética cristã está certa? E parece que eles têm razão. Se a ética cristã ela mede os parâmetros humanos, padrões, quem medirá a ética cristã? Então vem a pergunta: como podemos distinguir entre tipos de ética? Como podemos observar que enquanto a ética cristã, isso é muito importante, se a ética cristã cuida do nosso comportamento, fazendo uma aferição, quem pode aferir a ética cristã? Então podemos observar enquanto a ética cristã trata do que é bom e mal, certo e errado, bênção ou maldição, do que é moral e imoral, refinando nossos comportamentos. Nós temos uma disciplina secundária, uma reflexão teológica sobre a natureza da ética, que é conhecida como metaética, e ela cuida e discute os métodos éticos e as pressuposições da ética. Entendeu? Essa disciplina cuida dos métodos éticos, chamado metaética, com um propósito muito importante. Então, porém, entendemos como a ética cristã, a metaética cristã deve se sujeitar às escrituras e, portanto, ser teológica e não humana. Essa análise é feito à luz da palavra de Deus. Está aqui encerrado a segunda parte e até breve estaremos iniciando a terceira.